Será que a era Dilma Rousseff está oficialmente de volta? Olha, o mercado está elevando a projeção da inflação às alturas e o resultado fiscal se encaminha mais uma vez para o negativo. Muitos investidores já temem que a gente tenha daqui para frente um novo 2014. E para acalmar os ânimos depois do mercado rechaçar o pacote fiscal, o ministro Haddad decidiu adiar para depois de 2026 a isenção do imposto de renda para a faixa de renda de até R$5.000. Tudo isso e muito mais está acontecendo no mercado financeiro, e se está acontecendo a gente vai te atualizar sobre essas notícias e nossas opiniões. Quem vai fazer isso é a dupla dinâmica Ana e Germano, em mais um Mercado em 10 Minutos aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like e bora para ele. Fala investidor, teremos muitas notícias interessantes hoje, mas sabemos que o que vocês realmente querem que a gente fale é sobre o Pix, não é? Falaremos sobre o novo G3 na Bolsa Brasileira, temos uma empresa subindo o ranking, digamos assim. Temos também assuntos aqui sobre a guerra de Israel, com várias novidades, notícias sobre Brasil, fusão de companhias aéreas por aqui, e além disso a gente colocou uma notícia no mínimo diferente, né, no finalzinho. Depois avaliem se gostaram. Mas vamos por partes, iniciando agora pelo nosso giro pelo mundo. O Trump quer entrar para a história logo no primeiro dia de mandato. Ele está tentando mediar um acordo de paz entre Israel e o Hamas. Chegando. Impressionante mesmo, Germano. Ele quer ser lembrado aí como o diplomata do século, mas todo mundo sabe que conciliar interesses tão opostos é como tentar misturar aí o óleo com água. Parece que a pressão internacional surtiu efeito. Depois de 467 dias de guerra na faixa de Gaza e quase 48 mil mortos, o primeiro-ministro Netanyahu disse que o texto do cessar-fogo deverá ser aprovado e deve entrar em vigor nesse domingo, dia 19. Mas as discussões políticas em Israel ainda estão acaloradas de certa forma, porque parte da cúpula política de Israel entende que o cessar-fogo agora é só basicamente para adiar um novo confronto, não resolveria o problema de fato. Enquanto isso, o mercado de petróleo, desde o início do ano, vem apresentando alta. Olhem aí como o Brent apresentou uma valorização expressiva desde o fundo em setembro, quando atingiu $70 o barril. Atualmente, o petróleo atingiu o patamar de $81. Tomara aí que não encareça ainda mais a gasolina por aqui, não é mesmo? E antes de falarmos de Brasil e do Pix, vamos compartilhar o caso aí do Fernando, um cliente que se inscreveu na nossa consultoria gratuita e nos mandou essa mensagem aqui. Então, se você quer passar por essa consultoria gratuita, assim como o Fernando, já clica aí no primeiro link de descrição e garante uma das nossas 5 vagas restantes para a próxima semana. Em 1 hora, você vai poder tirar todas as dúvidas que você tem aí sobre a sua carteira, inclusive as dúvidas que ainda podem surgir mediante aí esse vídeo. Beleza? Agendada a consultoria, bora falar de Brasil e sobre o Pix. E no Brasil, hein? Às vezes não dá a impressão de que a gente está vivendo de novo 2014. O Lula tenta se diferenciar da Dilma na gestão econômica, mas a desconfiança do mercado é muito similar. Isso mesmo, Germano. Os investidores ainda lembram da nova matriz econômica e ficam com certo pé atrás. O PIB alto, ele demonstra um crescimento econômico, mas se esse crescimento econômico vem aí por meio de um aumento de gastos, podemos ter um impacto fiscal e inflacionário. Essa é a preocupação dos investidores. E isso se torna uma encruzilhada para o governo, Ana, porque já não tem espaço para aumento de gastos. A inflação e os juros já estão altos também, de modo que o governo fica muito limitado em relação ao que ele pode fazer para tentar incentivar mais a economia. Por isso que o mercado cobra, de certa forma, um ajuste fiscal. Se o governo gasta menos, a dívida pública diminui, e isso pode gerar espaços para ou novos gastos de investimento público, ou pelo menos diminui a preocupação em relação ao eventual aumento de impostos, né? Porque uma das formas
do governo manter gastos altos é por meio do aumento de tributos. E falando em tributos, a reforma tributária tá dando o que falar. A tarifa do imposto unificado deve ser a maior do que o previsto. E aí, Germano, explica um pouco para nós. Pois é, Ana, a ideia de um imposto unificado é simplificar, mas a alíquota mais alta ela pode acabar impactando consumidores e empresas. O secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Api, disse nessa quinta-feira, dia 16, que a alíquota geral dos impostos unificados pode ficar em torno de 28%, um pouco acima do que estava projetado. É aquela coisa, menos burocracia, mas o bolso, por outro lado, pode pesar mais. Quem ganha e quem perde nessa? A gente vai descobrir aí com o tempo. E falando em pesar no bolso, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos deverá ficar para 2026. Porém, o ministro Fernando Haddad afirmou que está considerando a possibilidade de isenção ser vigente ainda neste ano de 2025. De acordo com fontes, existe uma forte demanda do presidente Lula para que essa medida fique vigente ainda nesse ano. Bora falar agora sobre o assunto mais comentado da semana, o Pix. Então, Ana, essa situação deu o que falar. Já faziam dias que o tema era polemizado nas redes sociais, em uma mistura de opiniões, algumas verdades, algumas mentiras no meio, mas isso gerou um ruído muito grande, que fez o governo, inclusive, recuar em relação a algumas medidas. Exato, Germano. O governo federal recuou nessa semana de uma regra que havia entrado em vigor ainda no dia 1º de janeiro, que alterava algumas normas que regem o Pix. As novas regras obrigavam diversas instituições financeiras e empresas de pagamentos a informarem a Receita Federal sobre movimentações mensais acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas. A polêmica foi gerada principalmente por 2 pontos. Um deles é de que o Pix seria, por si só, tributado, o que de fato é uma falsa notícia. O outro ponto de discussão é que, com as informações em mãos, a Receita Federal atuaria sobre pessoas e empresas que tivessem movimentações superiores, 5 mil pessoa física e 15 pessoa jurídica, lembrando, e que, portanto, com essas informações poderia haver imposto de renda, com diversos autônomos caindo na malha fina, por exemplo. Mas na prática é bom lembrar que a Receita já tinha todas essas informações dos principais bancos. A única diferença de fato com essa mudança de regra seria que bancos digitais e algumas outras instituições seriam inclusas nesse pacote de monitoramento. E vamos agora para notícias corporativas. O que temos de novidade por aí, Germano? Olha, parece que teremos uma mega companhia aérea agora, né? A Gol e a Azul estão bem avançadas em um processo de fusão. Exatamente, e essa fusão pode criar aí uma gigante nacional. E isso preocupa por talvez trazer menos competitividade e, consequentemente, a chance de um aumento aí nos preços das passagens. Mas sabemos que é um setor que, convenhamos, é difícil uma empresa se manter por mais de 20 anos, e é por isso que fusões e aquisições são muito comuns historicamente nesse setor. E a Cosan está se mexendo aí, Germano. A empresa acho que vai vender ações da Vale e outros ativos. É uma jogada estratégica ou de necessidade, quem sabe? Provavelmente os dois, Ana. Eles estão ajustando o portfólio e a Cosan possui um alto endividamento. Inclusive o próprio CEO da empresa já falou sobre isso. A percepção do mercado é de que as vendas foram muito mais por necessidade. E a VEG, hein? A empresa atingiu aí um marco histórico e ultrapassou a Vale, e agora é a terceira maior empresa em valor de mercado na B3. Com um valor de mercado de aproximadamente 223 bilhões, a fabricante de equipamentos elétricos e industriais superou os 219 bi aí da gigante mineradora Vale. E olha que interessante, a VEG valorizou impressionante 190% nos últimos 5 anos. É um crescimento muito alto. De acordo com os analistas, um dos motivos principais é a diversificação de estratégias da empresa e o seu grande acesso a mercados internacionais. E agora a gente vai trazer a notícia mais impactante da semana. Ela não é sobre mercado financeiro, e se vocês gostarem, podemos trazer mais notícias absurdas aqui para descontrair um pouquinho os vídeos, não é mesmo, Germano? Uma mulher perdeu 5 milhões num golpe de um falso Brad Pitt, e o verdadeiro Brad Pitt, inclusive, comentou o caso. Ana, eu vou
começar a me passar pelo falso Ryan Gosling ou alguma outra celebridade americana. Quem sabe alguém cai na minha lábia também. Exatamente, como diz aquela frase aí que circula, o golpe está aí, cai quem quer. E aí, qual dessas notícias você achou mais impactante? Conta pra gente aí nos comentários. A sua participação é muito importante para melhorarmos cada vez mais os nossos conteúdos. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Até a próxima! Valeu, pessoal, e até uma próxima!